irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 54, cujo título é Consolida o resto que estava para morrer. E em relação à igreja em Sardes, é a terceira mensagem que nós estamos desfrutando dessa igreja. Amados, nós já explicamos para os irmãos, né, que a igreja em Sardes diz respeito ao protestantismo, a igreja da Reforma Protestante, de 1500, né, e para cá, 1517, 18, estando equivocado, eu nunca gravo essa data, para cá, tá? E de respeito principalmente às igrejas protestantes, né? Quando a gente fala assim, a gente fala em geral, né, irmãos? E, e nós temos falado, explicamos para os irmãos que a palavra Sardes, o nome Sardes, quer dizer, estou aqui recapitulando rapidamente, isso para que fique guardado no nosso coração essas coisas, tá? A palavra sardes quer dizer remanescente ou renovada, como nós falamos, ou nascido de novo, ou restauração. Tanto faz. Tá os mesmos significados, né? Ah, recém-nascida, tudo a mesma coisa, né, irmãos? Então, o sentido que o Senhor quer nos ensinar é que a igreja em Sardes era um novo começo, era uma reação à igreja em Tiatira, ao catolicismo, ao romanismo, né? Quando nós falamos romanismo, quer dizer Igreja Católica Apostólica de Roma. Então, quando se usa esse termo romanismo, está se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, é a reação à decadência toda que a igreja chegou no período da igreja em Tiatira. Então, Deus, então, não aceitando mais isso, levanta a reforma protestante. Graças a Deus por isso. E a reforma protestante teve inúmeras coisas maravilhosas, a grande bênção de Deus, e foi uma reação do Espírito. Foi uma atitude do Espírito. Deus levantou homens de Deus, Martim Lutero, João Calvino e vários outros, ah, e veio levantando ao longo dos séculos de lá para cá. Deus levantou tantos homens de Deus, levantou Jonathan Edwards, levantou ah, vários irmãos ao longo do tempo, né? Veio levantando vários irmãos, né? George Whitefield, John Bowen, Thomas Watson e muitos outros que seria possível a gente citar aqui, né? É, então, em tão grande número de irmãos, levantou os puritanos, levantou tantos irmãos preciosos, grandes homens de Deus. E essas reações que Deus veio levantando, isso é muito positivo. O grande problema é que, pouco tempo depois da reforma, essa igreja renascida, reformada, restaurada, remanescente, tudo isso, ela começou a cair numa situação de degradação. Então, começou a cair numa questão de mornidão. E aí o Senhor diz para ela, para a igreja em Sardes, para a igreja protestante, que eles têm no versículo, capítulo 3, versículo 1, que tens nome de que vives e está morto. Irmãos, olha, nós falamos semana passada quão sério é nós valorizarmos o nome mais do que a realidade. Deus não vê assim. O Senhor não está preocupado com da maneira como nós nos chamamos ou o nome que nós temos. Não, eu sou a restauração, eu sou, irmãos, Deus não está preocupado com nada disso, irmãos. O Senhor, eu sou a igreja em tal cidade. Ô, igreja em tal cidade, se realmente nós somos a igreja em tal cidade, quando eu digo igreja de tal cidade, todos os filhos de Deus nessa cidade, todos, sem exceção, não importa onde eles estejam, são a igreja nessa cidade, onde eu estou aqui, onde vocês estão também. Mas a questão não é somos a igreja em Filadélfia. Puxa, nós devemos tomar muito temor e cuidado e nunca devemos dizer tais coisas, nunca. Nunca, irmãos. Que o Senhor nos guarde disso. Quando nós chegarmos na igreja de Filadélfia, será a próxima igreja, nós vamos deixar bem claro para os irmãos qual deve ser a nossa atitude em relação à igreja de Filadélfia. Nossa atitude é: Senhor, nós queremos, desejamos ardentemente, de todo o nosso coração, ser a igreja em Filadélfia. Mas, Senhor, nós não sabemos se nós somos. Não temos ousadia de dizer isso, mas nós queremos ser. Essa deve ser a nossa atitude, tá bom, irmãos? Agora dizer, eu sou a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia é a igreja que tal, segue tal ministério. Irmãos, isso é totalmente fora do desejo do Senhor, da palavra do Senhor. E eu estou ressaltando isso, amados irmãos, porque, irmãos, ao longo dessas mensagens de Sardes, vocês vão entender.
É porque ali no meu coração as coisas estão lá na frente, estão lá nos últimos versículos, que não é que nós vamos falar hoje, e aí eu já vou me preocupando que vai vindo lá na frente para explicar para os irmãos. Mas vocês vão perceber que na igreja de Sardes é uma coisa seríssima, que é o ponto ápice. Cada igreja dessas sete igrejas tinha um ponto ápice do problema da igreja, ou do problema ou do elogio da igreja, né? Então, no caso da igreja de Sardes, o ponto ápice do problema da igreja de Sardes era a questão do nome, tá? Ou seja, tinha um nome tão maravilhoso, né? Nome vivo, restauração, remanescente, renovada, que luta, né? Algo, mas assim, na realidade, está morta. Então, a realidade é muito mais importante do que o nome. O nome tem importância? Tem importância. Mas mais importante do que o nome é a realidade. E é a questão tão séria dentro da Igreja Insights, essa questão do nome, vocês vão perceber quanto tudo que diz respeito a essa igreja, desde o início da carta até o final, é uma questão de nome. Vocês vão entender isso, questão de nome, porque o Senhor condenou duramente o fato deles terem um nome e não terem a realidade. Isso é seríssimo, seríssimo. Melhor que não tivéssemos nome nenhum e tivéssemos a realidade. Porque o que importa não é o que nós nos chamamos ou o que achamos de nós mesmos. O que importa é que o Senhor acha de nós, o que o Senhor nos chama e o que o Senhor pensa de nós, tá? Eu vou tentar assim, só para clarificar esse ponto, eu vou exemplificar. Eu ia fazer isso nas próximas mensagens lá na frente, mas eu vou falar isso para vocês aqui, só para vocês entenderem como a questão, ponto-chave, principal, o ápice da Igreja Insights é a questão do nome. Como é séria essa questão de nome e não ter realidade. Quer ver? Acompanha na Bíblia aí, vamos entender melhor. O versículo Apocalipse 3:1, agora eu quero que você leia, por favor, irmão, acompanha na Bíblia. Apocalipse 3:1 fala assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome. Começou a falar a questão de nome, porque é o ponto ápice. Que tens nome de que vives, está morto. Então, esse era o problema da igreja de Sardes. Nome e realidade totalmente opostos. Aí, muito bem, aí o senhor pega e fala assim, ó, quer ver? É, vamos pular lá para o versículo 4. Fala assim: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e herdarão de branco junto comigo, pois são dignas. Na verdade, esse versículo, a tradução correta desse versículo não é dessa maneira. Eu vou explicar para os irmãos a tradução correta desse versículo, tá? No grego. No grego é assim, ó. Contudo em Sardes, quando fala umas poucas pessoas, a palavra correta no grego não é umas poucas pessoas. A palavra correta no grego é assim, ó. Tens, contudo em Sardes, uns poucos nomes. Uns poucos nomes que não contaminaram as vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Quando você está querendo dizer isso, está querendo dizer que dentro de Sardes, que a maioria tinha um nome, entre aspas, falso, porque tinha um nome e não tinha a realidade, mas havia poucas pessoas dentro da igreja de Sardes, poucos nomes que realmente tinham a realidade. Havia alguns irmãos ali no meio que tinham a realidade do nome que eles levavam. Por isso, o senhor falou assim: tens contudo em Sardes uns poucos nomes que não contaminaram suas vestiduras. Está vendo como a questão toda é nome? E não para por aí. Vamos para o versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum pagarei o seu nome. De novo entra a questão do nome, pela terceira vez. O seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome. Confessar o nome. Quarta vez que aparece a questão nome. Diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, veja, dentro dessa curta carta, quatro vezes o Senhor cita que a questão toda é uma questão de nome e realidade. Por isso, amados irmãos, é, tome muito cuidado, né, quando você perceber, ou em nós, ou nos outros, ou no grupo onde nós nos reunimos, se as pessoas valorizam mais nome do que a realidade. Isso é um sinal de Sardes, tá?
Nós precisamos de vida. Isso é sinal que está faltando vida em nosso ser. Não que o nome não tenha importância, mas, mais uma vez, o nome tem a importância, mas mais importante do que o nome é a realidade. Então, eu vou voltar para alguns princípios aqui para nós desfrutarmos da mensagem de hoje. Isso que eu falar agora, eu ia deixar para falar lá na frente, mas agora estou falando para os irmãos perceberem como é séria essa questão do nome. Agora, vamos voltar aqui para o versículo, para o capítulo 3, né? O versículo, ah, o versículo 1 fala assim: essas coisas, eu estou já pulando para o meio do versículo, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Está falando dele mesmo, né? Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sabe, irmão? Então, como eu disse para os irmãos, né, Sardes era como se fosse um cadáver, né? Maquiado, bem maquiadinho, né? Ele estava muito bonito exteriormente, muito bem apresentado, mas faltava o mais importante, que é a vida. Nesse ponto, eu disse para os irmãos na primeira mensagem de Sardes, nesse ponto, Sardes, ele faz um par com a igreja em Éfeso, em certo sentido. Em que sentido, tá? No sentido que, na verdade, Sardes sempre faz par com Éfeso, tá? Porque as características da igreja em Éfeso e Sardes são muito parecidas. Por exemplo, eu disse para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Em Éfeso, o senhor cita que ele tinha vamos lá, só para os irmãos entenderem. Vamos voltar lá, tá? Vamos para a igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então, esse é um ponto em comum com Sardes. Em Éfeso, o Senhor diz que ele conservava, ele mantia as 7 estrelas na mão dele. E aí, quando nós chegamos na igreja em Sardes, no versículo, capítulo 3, versículo 1, também bem no comecinho, você fala a mesma coisa, ó. Mesma coisa, mas um pouquinho, com uma leve diferença. Fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Então, tá vendo? As duas cartas que o senhor fala das estrelas, 7 estrelas, é só a igreja em Éfeso e a igreja em Sardes, mostrando que elas fazem um par, tá? Agora, a leve diferença nesse ponto específico das estrelas é que na igreja em Éfeso, isso tem importância, irmão. Eu estou falando com os irmãos. Presta bem atenção. A leve diferença é que na igreja em Éfeso, o Senhor usou a expressão conservo na mão as estrelas, as 7 estrelas. E aqui em Sardes, o Senhor disse: eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Tem as 7 estrelas. As 7 estrelas, elas são possessão do Senhor. Na igreja em Éfeso, você estava conservando. Claro que as 7 estrelas da igreja em Éfeso pertencem ao Senhor. Isso é óbvio. Mas o termo foi conservar, que também quer dizer que elas pertencem. Mas quando chega na igreja em Sardes, o Senhor nem usou essa expressão conservar. Porque conservar, você sabe que é sua, mas não dá tão a entender assim. Não é tão explícito o termo, não é tão claro o termo. Mas quando chega na igreja em Sardes, o senhor faz questão de dizer: as 7 estrelas são minhas, elas me pertencem. O que que isso quer dizer? Quem são as estrelas? As estrelas, amados irmãos, como nós dissemos nas mensagens anteriores, são os irmãos e as irmãs que brilham nas igrejas, em cada uma das igrejas. Como se cada. Por que 7? Porque cada igreja tem a sua estrela. Isso não quer dizer que numa igreja, obviamente, só exista um irmão ou uma irmã que brilhe. Não, de maneira nenhuma. Isso é só um significado para dizer que é um número completo, são 7. Número 7 quer dizer um número completo, tá? A completação de Deus. Então, em cada igreja, em cada era da igreja, desde na época da igreja dos apóstolos, representada pela igreja em Éfeso, havia irmãos e irmãs que brilhavam ali. A maioria dos irmãos da igreja em Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Mas havia irmãos e irmãs que não abandonaram o primeiro amor, estavam queimando de amor pelo Senhor. São as estrelas ali.
ou, melhor dizendo, a estrela ali. Na igreja de Esmirna, havia ali irmãos e irmãs que eram a estrela que brigavam, que brilhavam, perdão, que brilhavam mesmo quando havia perseguição, morte, eram jogados na cadeia, sofriam, passavam fome, mas eles permaneciam, irmãos e irmãs, brilhando fortemente. Na igreja em Pérgamo, que representa a igreja mundana, enquanto a maioria da igreja toda estava na condição de mundo, havia irmãos e irmãs que brilhavam como uma estrela ali. A igreja começou, a igreja em Éfeso foi o período da igreja quando a igreja começou a entrar nas trevas, mas ainda assim havia irmãos e irmãs que brilhavam. Na igreja em Tiatira, quando a igreja entrou no seu ponto mais baixo, crítico, mais deplorável, entrou no ponto maior da degradação, até o ponto da apostasia. O termo apostasia quer dizer abandono, desvio da fé. Quando chegou ao ponto de tantas heresias, desvio da fé, mas ainda assim ali havia irmãos e irmãs que brilhavam como uma estrela. Quando a igreja chegou no ponto mais trevoso, havia irmãos e irmãs que brilhavam intensamente. E assim também na igreja em Sardes, quando a maioria dos irmãos da igreja em Sardes, da Reforma Protestante, estavam ali em mornidão, morte, tinha tido um novo começo muito bom de vida, de restauração, mas entrou em período de mornidão, ainda assim havia irmãos e irmãs que brilhavam como estrela. E assim também na igreja em Filadélfia, assim também na igreja em Laodiceia. Então, irmãos, quem são as estrelas de cada igreja? São os irmãos e irmãs que brilham. E por que eles brilham? Eles brilham porque eles estão cheios do Espírito. Irmãos, o brilho só pode ser oriundo do Espírito. Por isso o Senhor citou aqui, em Apocalipse 3:1, para a igreja de Sardes, que ele primeiro fala dos 7 espíritos, depois ele fala das 7 estrelas. Para que nós brilhemos onde nós estivermos na igreja, nós precisamos estar cheios do Espírito, dos 7 espíritos de Deus. Ou, falando de outra maneira, que a maneira explicativa é o Espírito de Deus 7 vezes intensificado, ou seja, na sua completude, completo, poderoso, agindo totalmente, o Espírito tendo toda a liberdade que ele quiser no nosso ser. Aqueles irmãos que são guiados pelo Espírito de Deus, né, como fala em Romanos capítulo 8, fala assim, todos que são filhos de Deus maduros ali, né? Porque quando fala filhos ali em Romanos 8, no Romanos 8:14, quando fala filhos, a palavra no grego é filho maduro, huios. Então, todos que são filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e brilham. E brilham. Nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz do Senhor. O Senhor disse lá nos evangelhos, ele só falou lá em João capítulo 8, né? Se não me engano, no versículo 12, se eu não estiver equivocado, estou falando de cabeça aqui, só falou assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ali só fala que ele é a luz do mundo. Mas lá em Mateus capítulo 5, na bem-aventurança, o Senhor disse que para os discípulos que vós sois a luz do mundo. Então quem é a luz? O Senhor ou nós? A luz é o Senhor em nós. O Senhor hoje é o Espírito intenso. Quanto mais nós deixarmos o Senhor Espírito que é a luz do mundo, brilhar, agir no nosso ser com toda liberdade, mais nós brilharemos, seremos a luz desse mundo. Nós somos designados para brilhar. Mesmo que haja morte, mesmo que haja mornidão, há irmãos e irmãs que brilham. Eles brilham, eles se destacam, eles são luz. Não se destacam de aparecer, não. Não, nunca. Os que querem aparecer não brilham. Os que querem aparecer por si próprios. Os que realmente brilham pelo Senhor, onde eles vão, o que eles falam, a atitude deles, às vezes até o silêncio, brilha luz. Então, vocês perceberam, irmãos, a questão da relação entre a igreja em Éfeso e a igreja em Sardes? Ambas, o senhor cita que tinha 7 estrelas. Porém, quando chega em Sardes, voltando, estava dizendo, quando chega em Sardes, o senhor diz assim, ele não fala mais que ele conserva na mão, ele fala que ele tem. O que quer dizer isso, então? Mais uma vez, explicando para os irmãos mais claro. Quer dizer que, na época da igreja em Sardes,
os ministros, os irmãos e irmãs que ministram Cristo nesse sentido, que brilham, eles pertencem ao Senhor. O Senhor disse assim: estas coisas, estou lendo Apocalipse 3:1, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos e as sete estrelas. Ou seja, está querendo dizer assim, essas coisas diz aquele que sou eu, o Senhor Jesus, que tem as sete estrelas. As sete estrelas pertencem ao Senhor. Quem são os irmãos e irmãs que brilham na igreja de Sardes? São aqueles irmãos que pertencem ao Senhor e nunca aceitam pertencer a homens. Se nós deixarmos a pertencer a homens, nós não estamos seguindo o Espírito. Não seguimos o Espírito e não brilhamos. A quem nós pertencemos? Quem as sete estrelas pertenciam ao Senhor? Ele falou assim: elas, eu tenho elas. Elas são minhas. Exclusivamente minhas. Por isso elas brilham. Talvez você não tenha entendido ainda. Eu vou explicar mais claro, amado irmão, irmão. Na época da igreja em Sardes, quando a igreja protestante começou a ter um erro. E esse erro vai perdurar até os dias de hoje. Que começou a seguir, Deus levantava um homem, por exemplo. Deus levantava Lutero, que foi um grande homem de Deus, claro, né? Teve seus erros, tudo, com certeza, como todos os homens de Deus. Mas, um homem de Deus. Aí, o que acontece? Começou a ter irmãos e irmãs que começaram a seguir Lutero. E começaram a se chamar a si próprios de luteranos. Luteranos são quem? São seguidores de Lutero. A quem eles pertencem? Quando eles falavam assim, eu sou luterano, está falando assim, eu sou de Lutero. A quem eles pertencem ao dizer isso? Ao Senhor ou a Lutero? Quando nós dissemos eu sou luterano, está querendo dizer eu sou de Lutero. Nós não fomos chamados na Bíblia, ninguém, na palavra de Deus, na Bíblia, ninguém poderia ser chamado de ninguém. Toda vez que a Bíblia fala dos santos do Altíssimo. Toda vez que a Bíblia fala dos irmãos, fala assim, os santos de Deus. Toda vez que a Bíblia fala da igreja, fala a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, fala assim, Paulo falou assim, Paulo e Silvano na igreja de Deus. A igreja de Deus. Inclusive esse erro de pertencer a homens começou na igreja em Corinto também. Começou o primeiro erro da igreja em Corinto, tinha muitos e muitos erros. Vários erros, a igreja em Corinto. A igreja em Corinto teve erro, vou citar aqui, teve erro de divisão, teve erro de adultério com a própria madrasta, teve erro de bebedeira na ceia do Senhor, teve erro com o problema do casamento, teve erros de irmão processando irmão, teve inúmeros erros. Teve o erro de fermento, de heresia no meio dele, milhões de erros. Mas o primeiro, falavam demais nos dons, enfatizavam mais os dons espirituais, falar em línguas, etc. Mas o primeiro erro da igreja em Corinto, primeiro que Paulo tratou foi eles chamarem a si próprios de pertencerem a algum homem. Irmão, ao fazer isso, irmão, perdemos todo o brilho. Eles começaram a falar assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro, né? Ah, eu sou de tal, de Apolo. Irmãos, nós não pertencemos a homem nenhum. Nós somos deveríamos ser as estrelas que são de Cristo. Eu tenho as sete estrelas. Elas são minhas. E assim começou. Depois de Lutero, aí veio aqueles que seguiam Wesley, eram os wesleyanos. Aqueles que seguiam John Nelson Darby, os darwinistas. Uma vez eu tive um colega de turma na minha faculdade que ele veio para mim e falou assim: ah, eu sou crente. Eu falei: oh, que bom, meu irmão, amém. Jesus, você foi tão feliz, né? Na minha turma, até onde eu me recordava, antes de dois colegas da minha turma crerem, né? Antes dessa conversão desses dois, na minha turma de faculdade, nós éramos 80 colegas, 80 alunos. Os 80, quando começou ali a faculdade, só tinha eu e esse colega de crente. Depois o senhor salvou o Fausto
ele acompanha essas mensagens, salvou a Simoninha, que é uma irmã médica lá em Goiânia. Mas aí esse colega, eu fui tão feliz quando descobri que ele era crente, aí ele virou pra mim e falou assim, eu sou crente. Eu falei, que bom, meu irmão. Aí ele pegou e falou assim, eu sou darwinista. Puxa, aí me matou. Darwinista. Ele era de Darby, de John Nelson Darby. Puxa, como pode dizer isso? Eu digo para vocês, irmãos, sem nenhuma sombra de julgamento, esse meu colega nunca brilhou na faculdade, ao ponto de ninguém saber que ele era crente. Irmão, quando nós assumimos que somos de homens, perdemos o brilho. O Senhor, ele retém a sua luz de nós. Por isso, irmão, nunca diga eu sou de Pedro. Não, irmão. Eu sou de Paulo. Não, irmão. Eu sou de Cefas. Não, irmão. Eu sou de Apolo. Não, irmão. Eu sou... Não, nós não somos de ninguém. Isso ficou muito comum, né, dentro da igreja protestante. Surgiu, por exemplo, uma época, o Jacó Armínio, né? Aí os seguidores de Armínio virou os armenianos. E eles falam, eu sou armeniano. Quando surgiu João Calvino, surgiu os calvinistas. Eu sou calvinista. Como é que é? Você é o quê? Sou calvinista. Você é de Calvino? Você segue Calvino ou você segue Cristo? Nunca na Bíblia houve alguém que pudesse ser chamado que era de alguém. Quando Paulo virou para a igreja em Corinto, no capítulo 2, vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 2, olha o que Paulo fala. Perdão, irmãos, capítulo 3. Abram a Bíblia, irmão. Leiam, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3. Como eu aqui no vídeo eu não posso saber se vocês estão lendo a Bíblia ou não, eu só posso ressaltar a importância de você ler a Bíblia e não só ouvir essa mensagem, tá? É porque essa mensagem nada significa, absolutamente nada, palavras ao vento, sem nenhuma importância, sem a Bíblia. Então vamos lá. A 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, Paulo fala assim. Versículo 3. Vamos ler o versículo 1 em diante. Paulo fala assim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então, Paulo chama eles de crianças e chama eles de carnais. Por quê? Porque todo aquele que deixa ser levado a pertencer a algum homem, a ser escravo de algum homem, ele no passo uma criança na fé. E só criança faz isso. Só criança. Eu vi pro meu filho e falo assim: Você é o quê? O Capitão América ou o Homem-Aranha? Ele fala: Eu sou o Homem-Aranha. Ou seja, ele tá querendo dizer que ele é igualzinho a um desenho animado, um Homem-Aranha, um outro, entre aspas, homem. Agora, quando ele ficar adulto, quero ver se ele chegar à multidão e falar assim: Eu sou o Homem-Aranha! Eu sou o Capitão América! É claro que ele não vai falar isso nunca. Por quê? Porque ele cresceu. Quando você fala que você é igual a um outro homem, a um personagem, alguma coisa assim, isso mostra infantilidade. E Paulo também chamou eles de carnais. Olha o versículo 3. E sim como a carnais. Olha, irmãos, que é um irmão carnal? É um irmão que não vive no espírito. É um irmão que vive na carne. E se ele vive na carne, irmão, ele não está cheio do Espírito 7 vezes intensificado, os 7 Espíritos de Deus. Por isso não brilha. Não pode ser uma estrela. Porque a luz, vem do Espírito. Eles eram carnais, não eram espirituais, viviam no Espírito, viviam na carne. Na carne, nós temos todas as preferências e nos deixamos ser levados para homens, né? Vamos continuar. 2. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí ele continuou. 3. Porquanto, ele vai explicar porque que são carnais, ó. Vai explicar. Aí o três começa a explicação de Paulo por que chamou eles de carnais. Sabe que esses são carnais? Está falando assim, versículo 3. Porquanto havia entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, presta atenção, e andais segundo o homem? O que quer dizer isso, andais segundo o homem? Quer dizer, vocês estão andando
seguindo homens. Andais segundo igual o homem, seguindo o homem. Toda vez que nós andamos seguindo o homem, somos de Pedro, somos de Paulo. Isso é carnal. Continua. 4. Quando, pois, alguém diz, continuando. Quando alguém diz, falo assim, o Paulo fala para você, quando alguém diz, dois pontos, eu sou de Paulo, pertence a Paulo. E outro, eu de Apolo. Não é evidente, claro, isso aí, todo mundo percebe. Tá chamando com estrelinha, tá todo mundo vendo, o mundo inteiro tá vendo. É evidente que andais segundo os homens. Quando você fala assim, eu sou de Pedro, irmão, isso é evidente que está andando segundo os homens. Eu sou de Paulo, é evidente que está andando segundo os homens. Eu sou de Darby, é um evidente que está andando segundo os homens. Eu sou de João Calvino, calvinista, é evidente que está andando segundo os homens. Ah, eu sou o watchmanista, é evidente que está andando segundo os homens. Ah, eu sou Dom Ulisses. É evidente que está andando segundo os homens. Irmão, isso aconteceu e acontece até hoje dentro da igreja em Sardes. Por mais que nós apreciemos os servos de Deus, Paulo, Pedro, Darby, Calvino, Lutero e tantos outros, nunca podemos dizer que nós somos seguidores deles. Isso nunca. Nós somos seguidores do Senhor, somos cristãos. Cristão é que segue Cristo. Nós somos as estrelas que pertencem ao Senhor. Ele falou: Eu tenho as 7 estrelas, elas são minhas e não pertencem a nenhum homem. Pensa, irmão, como ofende ao Senhor falar isso. Aí Paulo continua. 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele Paulo falando assim, o próprio Paulo falando assim, irmãos, e Paulo foi até humilde. Ele estava tendo uma briga entre os coríntios, quem era melhor, se era Paulo, Pedro ou Apolo. Aí Paulo, no versículo 5, ele botou Apolo primeiro. Ele falou assim, ó, quem é Apolo? Ele falou assim, quem é Paulo? Depois falou, quem é Apolo? Ele botou quem é Apolo e quem é Paulo. Ele citou Apolo primeiro, em humildade. Botou o nome de Apolo na frente dele, na ordem. E Paulo querendo dizer assim, sabe quem é Apolo, quem é Pedro, quem é Paulo? São só servos, por meio de quem vocês crescem, mas não quer dizer nada. Ou seja, Paulo e Apolo, e seja quem for, foram homens que Deus usou como intermediário para vocês crerem. Mas eles não passam de servos de vocês. Paulo está falando assim: eu sou um escravo. Servo quer dizer escravo no grego. Eu sou um escravo, eu sou um servo seu, eu não passo disso. Você seguiria um escravo? Você seguiria um servo? Eu estou aqui para te servir. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Aí ele continua, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que de modo que nem o que planta é alguma coisa. Paulo falou assim: eu plantei, mas eu não sou nada. Versículo 6 falou assim: eu plantei, é o 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Apolo regou, mas Apolo não é nada. Mas Deus que dá o crescimento. Amém! Sabe por quê? Aí ele fala, versículo 9, porque de Deus, esse Deus que dá o crescimento, nós somos só cooperadores. Nós somos cooperadores. Quando Paulo fala nós somos cooperadores, ele está se referindo não só a Apolo e Paulo, está se referindo assim, a Apolo, Paulo e os irmãos em Corinto, todos os cristãos, todos nós, irmãos, somos cooperadores. Quando ele falou somos, quer dizer, eu e vocês. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Todos nós cooperamos com Deus. Quem era o Lutero? Nada. Quem era Calvino? Ninguém. Quem era John Nelson Darby? Ninguém. Quem era George Miller? Ninguém. Quem era Watchman? Ninguém. Quem era Don Guilherme? Ninguém. Quem é o Gustavo? Ninguém. O que importa é somos de Deus. Por isso, amado irmão e amada irmã,
é que na igreja, voltando para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1, só fala assim: eu, essas coisas, diz aquele que tem os sete espíritos e tem as sete estrelas, elas são minhas. São minhas. Recentemente, há alguns meses, entrou uma irmã no consultório, no meu consultório. E a irmã, claro, na ingenuidade dela, ela virou assim e falou assim para mim: Ah, eu pertenço ao pastor fulano de tal. Irmão, aí não resisti. Eu estava tão cansado do que nós vivenciamos no nosso meio. Você sabe muito bem o que nós passamos, irmãos falando que pertence a tal irmão, somos o exército de tal irmão, somos de tal irmão, pertencemos a esse irmão. Irmão, estava tão cansado de ver essas coisas de carnais que eu virei para essa irmã e falei assim: irmã, desculpa eu dizer para você. De todo o coração, vou dizer isso para você, irmã. Irmã, você não pertence ao seu pastor. Você não é do seu pastor. O seu pastor, inclusive eu conheci o pastor dela, conheço. O pastor dela e é meu paciente também. Falei, olha, o seu pastor é um homem muito bom, é um homem de Deus, mas você não pertence a ele. Você pertence ao Senhor. Você não é dele. Você é do Senhor. O seu pastor, ele não morreu por você. O seu pastor não derramou o sangue dele na cruz do Calvário por você. O seu pastor não ressuscitou por você. E o seu pastor não comprou você do mundo. O seu pastor não vive 24 horas por você. O seu pastor não entrou para dentro de você como espírito, não te fez nascer de novo. O seu pastor, ele é um homem de Deus, mas não passa de ninguém. Você pertence ao Senhor. Ele te comprou com altíssimo preço. Não se venda a homens. Isso ofende ao Senhor. Não, vamos ler outro versículo? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 7. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 7. Leia lá. Versículo 23. Leia lá. Por preço fostes comprados. Paulo tá falando aqui, Paulo está falando que todos nós. O contexto aqui, vamos ler o contexto, para você achar que está fora do contexto. Versículo 22, só fala de casamento, né? Aí no versículo 22, aí só fala de servo, escravo. Aí no versículo 21, Paulo fala assim: fosse chamado sendo escravo, porque naquela época tinha escravos ainda, né? Não te preocupes com isso, mas você ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade, né? Naquela época falando de escravidão realmente física, já havia escravos literais. Aí versículo 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, se ele creu no Senhor, ele era um escravo, é liberto do Senhor, mas em que ele está livre. Ele pode ser um escravo para os homens, mas de Deus ele está livre. Escravo literal, tá? Naquela época tinha escravos literais. Semelhantemente, que foi chamado sendo livre, ele não é escravo, ele creu no Senhor, ele era livre. Nunca foi escravo de ninguém, escravo naquela época, né? Aí, escravo literal. Aí Paulo fala, é escravo de Cristo. Se você foi livre, meu irmão, se você foi chamado livre, você trouxe escravo de Cristo. Aí ele fala no versículo 23, presta no 23. Por preço foste comprado. Aí Paulo está se referindo já espiritualmente para todos nós. Por preço fostes comprados. Mano, nós fomos comprados por um alto preço. Aí continua. Não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. Nunca aceite dizer que você pertence a tal e tal irmão. Nós não pertencemos, nós somos, queremos, desejamos ser as estrelas que são do Senhor. Ele é aquele que tem as sete estrelas, tem elas, pertence a elas. Se vocês conhecerem a história do protestantismo, vocês vão entender, irmãos, tanto que no protestantismo, e infelizmente aconteceu até no nosso meio, tanto no protestantismo acontece a questão de seguir homens, de falar eu sou de fulano de tal, eu sou de tal, eu sou de tal, eu pertenço a tal, eu pertenço a tal irmão. Que isso, irmão? Será que ao falar isso você não percebe quanto isso ofende ao Senhor? Está querendo dizer que o preço que o Senhor pagou por você não quer dizer nada? Você se vendeu escravo de um outro homem agora? Ao fazer isso,
posso lhe garantir, irmão, com toda certeza, que a sua luz vai se apagar. Foi o que aconteceu com a igreja em Sardes. Os que começaram a seguir, os luteranos, wesleyanos, metodistas, etc, 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 com o tempo foi se apagando, ficou morto. Por quê? Deixou de pertencer somente ao Espírito. Somos do Senhor. Paulo deixa bem claro: quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Do Senhor. Tá bom, irmãos? Então, voltando, isso é uma das características. Agora vou fechando esse parente, voltando à característica. Isso é uma das características da igreja de Sardes, que parece com a igreja em Éfeso. Ambos o senhor fala que pertencia às estrelas. Só que em Éfeso o senhor usou a palavra conserva. Por que você não falou tão claro assim? Tenho, é minha, porque ali não tinha esse problema na igreja de Éfeso ainda, de seguir homens. Ali era o início da igreja, né? A igreja de Éfeso era a igreja depois da era apostólica. Não tinha esse negócio de seguir, eu sou tal homem ainda, não tinha. Mas quando chegou na igreja de Sardes, ficou tão pesada essa história, são seguidores de Lutero, seguidores de outro, seguidores de tal. Você falou assim: opa, para. Eu tenho as 7 estrelas. Elas são minhas. Me pertencem. Brilham porque são igual a mim. Eu sou a luz do mundo, elas são a luz do mundo. Elas brilham, não é porque elas estão pegando a luz que eu dei para Lutero. A luz que eu dei para Lutero, então brilha através dela. Não! O que faz brilhar não é porque elas seguem a luz que eu dei para Lutero. O que faz brilhar é porque elas têm a minha luz. O que faz elas brilharem não é porque elas seguem a luz que eu dei para João Calvino, não. Elas brilham porque elas têm a minha luz, que eu também dei para João Calvino, mas não é a luz de João Calvino que fez eles verem. É a minha luz, é o Espírito. Não é a luz que eu dei para John Wesley, que faz os wesleyanos metodistas brilharem. Não. É a minha luz. Se vocês ganharam luz com o servo de Deus, John Wesley, que eu usei, também está no Senhor, né? Não sigam eles, sigam a mim. Vocês são a luz do mundo, porque eu sou. Vocês são como eu. Vocês são cristãos. Talvez, amados irmãos, vocês talvez, né? Quem sabe? Vocês não estão entendendo totalmente ainda. Mas vocês vão ver quando nós chegarmos até o final de Sardes, vai ficar bem claro isso que eu estou falando para vocês. O vencedor na igreja de Sardes, ele é igual ao Senhor. Ele é igual ao Senhor, porque ele segue só o Senhor, ele ama o Senhor, ele é um com o Senhor, ele vive com o Senhor. Ele é igualzinho ao Senhor. Ele não se aceita ser igual a nenhum outro homem, a não ser o Senhor. Isso não quer dizer que nós não valorizemos, honremos os servos de Deus. Valorizamos, honramos, agradecemos, e eles são preciosíssimos. Mas nunca pertencemos dizendo que pertencemos a eles. Não. Tá bom, irmãos? Agora, vamos entrar na mensagem de hoje. Na verdade, vamos lá. O versículo 2 fala: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer." Ah, bom. Desculpa, eu pulei uma coisa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Tem uns pontos importantes que eu estou esquecendo de falar para os irmãos. Desculpa aqui, antes de estar na mensagem de hoje, tá? Também eu vou entrar mais rápido na mensagem de hoje, fica tranquilos. Mas eu só queria tocar alguns pontos aqui. Então, voltando aqui, porque eu vou falar uma coisa e esqueço de voltar a explicar para os irmãos. Então, recapitulando, um dos pontos que liga a igreja, que faz a igreja em Éfeso e a igreja em Sardes seria um par, é a questão das estrelas. Mas o Senhor enfatizou diferente essas estrelas, porque começou a ter um problema de ser de homens, então só parou de usar o termo conserva na mão, claro que também quer dizer que pertenciam, mas deixou bem claro, eu tenho elas, tá? Agora, outro ponto que é semelhante das duas igrejas, só para ilustrar isso, como as duas formam um par, é que na igreja em Éfeso eles tinham muitas obras, mas eles não tinham a realidade das obras, que é o amor. Então, o que faltava para a igreja em Éfeso é obras sem amor. Obras sem amor quer dizer, obras sem amor são obras que não têm realidade nenhuma. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala: ainda que eu faça, dou meu corpo para se queimar, dou todo o meu dinheiro para os pobres, se não tiver amor, nada serei. Sem amor, irmãos, nenhuma obra diante de Deus tem valor. É o que a igreja em Éfeso fazia. Tinham muito boas obras, mas abandonaram o primeiro, o melhor, amor. E Sardes?
Sardes, por que Sardes é semelhante aí nesse ponto? Porque Sardes tinha um nome vivo, mas a realidade desse nome estava morto. O nome era vivo, mas a realidade era morta. Ou seja, eles tinham obras também? Tinha, mas eram obras incompletas, não íntegras, não terminadas. Aí só falou assim no versículo é, 2, no finalzinho, ó, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Por que que eles não tinham obras íntegras, completas, terminadas, pararam no meio do caminho? Porque eles não estavam tendo o Espírito, buscando a vida. Sem obras, irmãos, um nome sem realidade, um nome vivo, mas sem a realidade desse nome é igual obra sem amor, não tem realidade nenhuma. Obra sem amor é sem realidade. Nome vivo sem a realidade disso, na prática, é sem realidade. Vivo, nome vivo, mas está morto? Como é que pode? Um nome vivo, um morto. Isso quer dizer que o que ele é não condiz com o nome que ele tem. Isso mostra que são parecidas as duas igrejas, entenderam, irmãos? Agora tem um ponto também muito importante, muito interessante, presta bem atenção. Eu sempre esqueço de citar esse ponto, mas eu quero citar agora. Isso é muito significativo, eu acho. Presta bem atenção. Das sete igrejas, duas únicas igrejas, das sete igrejas, não haviam inimigos exteriores ou interiores. Por exemplo, das sete igrejas, cinco igrejas tinham sempre algum tipo de perseguição. Ou era perseguição externa, que vinha de pessoas fora da igreja contra a igreja, ou havia perseguições internas, problemas internos de irmãos da própria igreja que se manifestavam. Cinco igrejas foram assim. Somente duas não tinham nenhum tipo de oposição, nem externa nem interna. Sabia? Sabe qual essas duas que não tinham nenhuma oposição, nem um inimigo externo nem interno? Era a igreja em Sardes e a igreja em Laodiceia. Fora a igreja de Sardes e Laodiceia, todas as outras cinco tinham perseguições externas ou internas, ou as duas coisas. A igreja, por exemplo, eu vou explicar melhor. A igreja em Éfeso, por exemplo, eles tinham, olha só, né, eles tinham perseguição externa, que era interna, que eram os nicolaítas. Apocalipse 2:6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Então tinha os nicolaítas, que dentro do meio da igreja em Éfeso, os seus surgiu os nicolaítas. Era uma perseguição interna. Aí Esmirna, eles tinham o quê? No 9, a tua tribulação, a pobreza, blasfemos que a mim seja dedicada aos judeus não são. Quem tinha perseguição contra eles eram os judeus. Os judeus não pertenciam à igreja, mas os judeus externamente vinham perseguir os irmãos naquela época, tá? Eu estou pegando só alguns exemplos, só para vocês entenderem. A igreja em Pérgamo, dentro da própria igreja, tinha aqueles que mataram Antipas, no capítulo 13. É, Aí fala assim, ó. Vamos lá. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que concebe o meu nome e não negaste a minha fé. Aí nos dias de Antipas, me testemunho, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Dentro da igreja, surgiu perseguição e matou Antipas. Não só isso. No 14 fala que dentro da igreja tinha aqueles que ensinavam a doutrina de Balaão, um erro, uma heresia. E no versículo 15, ele tinha aqueles que ensinavam a doutrina dos nicolaítas, outra heresia. Então tinha perseguição interna, tá? Aí na igreja a gente atira. Tinha, dentro da própria igreja tinha Jezabel, que perseguia os irmãos, que ensinava os irmãos a cometer prostituição, sacrificar coisas aos ídolos. Havia essa perseguição interna, tá? Que era causada pela própria Jezabel, dentro da igreja. Quando chega em Filadélfia, vamos pular Sardes, porque Sardes não faz nenhuma oposição nem interna nem externa. Nenhuma. Não tinha ninguém dentro da igreja. Se eu não cito ninguém dentro da igreja de Sardes, estava perseguindo eles. Nenhum ensinamento errado, doutrina, essas coisas. Ou gente vindo de fora, judeu perseguindo de fora, ou nicolaíta dentro, ou matando, irmãos matando o outro dentro. Não fala nada disso. Não tinha perseguição. Nem interna nem externa. Quando chega em Filadélfia, havia perseguição. Quer ver? Ó? 9. Eis que farei, eu estou lendo Apocalipse 3:9. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, a sinagoga de Satanás é judeu. Desde que assim mesmo declaram os judeus não são, eles são judeus, mas não são verdadeiros judeus, né? Sim, não tem a realidade. Mas mentem, eis que farei vir prostrar-se aos teus pés. Então, tinha perseguição de judeus, de irmãos que vinham, tá? Esse havia uma perseguição externa. Quando chega em Laodiceia, também não tem.
Nem interno, nem externo. Você não fala nada em Laodiceia que havia irmãos, estando coisa errada ali no meio, que havia irmãos perseguindo outros irmãos, ou que tinha judeus vindo de fora, que tinha políticos vindo de fora perseguindo. Não, não tinha. Isso é. Então, agora, o que que tem tão significativo isso? Por que que só Sardes e Filadélfia não tinham perseguidores nem internos nem externos? Porque eles não representam. Agora vem a explicação. Porque eles não representam nada de oposição ao reino maligno de Satanás. Nada. Satanás não se preocupa de maneira nenhuma com essas duas igrejas. Laodiceia é a igreja orgulhosa. Satanás não está nem aí. Já é dele. Sardes é a igreja morta. Para que Satanás vai levantar perseguição contra o morto? O morto não faz nada. O morto não faz nem coisa boa nem ruim, não faz nada. Tá morto Satanás, por isso Satanás não tem perseguição. Irmão, isso é muito significativo. Por isso, irmãos, por isso que eu fico feliz quando nós somos perseguidos. Quando eu passo perseguição, se essa perseguição não vier, foi realmente uma perseguição, não for algo causado pelo meu erro, pelo meu pecado, que é outra coisa, aí eu preciso me arrepender, tá? Aí é outro assunto. Mas se isso é uma perseguição que vem porque eu estou buscando o Senhor, e é muito claro quando é do Senhor, quando é claro que eu estou seguindo o Senhor a perseguição, irmãos, eu fico tão feliz, é sinal que nós estamos vivos. Nós estamos incomodando o reino das trevas. De fato, nós estamos seguindo o Senhor, porque o Senhor disse que todos seriam perseguidos. Deixa eu dar aqui só uma ilustração para os irmãos. É forte, mas eu já dei, os irmãos que muitos irmãos estão aqui já viram essa ilustração, mas eu quero dar essa para vocês entenderem como isso é importante. Quando nós tomamos o caminho do Senhor recentemente, há um ano atrás, e seguimos o Senhor por amar o Senhor, por amar Cristo e a igreja, por amar a unidade do Senhor, por amar a palavra de Deus, amar aquilo que é puro e verdadeiro, por não aceitar as heresias e as coisas dos homens, nós começamos a ser perseguidos. E uma irmã que antes reunimos com ela, ela disse claramente que todos os irmãos que saíram do meio dela, do grupo onde ela estava reunida, nós saímos de lá, todos nós éramos seguidores de Satanás. Quando me contaram que essa irmã falou isso, que eu era um seguidor de Satanás, aí eu orei ao Senhor naquele exato segundo. Eu fiquei triste diante do Senhor. Eu falei, Senhor, puxa. Eu falei assim, Senhor, puxa. Senhor, eu estou seguindo a tua vontade. Senhor, eu estou aqui pagando preço por amor a ti, a tua palavra, e por amor aos próprios irmãos. Senhor, por guardar os irmãos, por amar os irmãos, por amar Cristo, a igreja de todo o meu coração, e não aceitar os erros dos homens, heresias. Agora eu sou um perseguidor, eu sou um seguidor de Satanás, Senhor. Aí, quando eu falei isso, o Senhor falou comigo assim, bem claro. Quer ver? Vou ler para os irmãos. Está lá em Mateus capítulo 10. Eu não estava lendo a Bíblia, viu? Eu estava orando. Nem sabia onde estava esse versículo na Bíblia. Eu já tinha lido. Nem sabia onde estava, mas o Senhor falou bem claro no meu coração. Mateus 10, olha só. Vamos ler lá. No versículo. é, Quer ver? Deixa eu achar para os irmãos aqui. Versículo 24. Mateus 10, 24. O Senhor falou desse jeito comigo, esses versículos, mesmo não sabia onde estava, porque eu já tinha lido, só falou comigo em oração. Então falou assim: ó, o Senhor falou a palavra de Deus comigo. Isso aqui, esse trecho, é quando o Senhor enviou os discípulos para pregar o evangelho, o Senhor orientou eles com essas palavras. Isso aqui foi as instruções do Senhor para os 12 apóstolos, tá? Quando o Senhor enviou eles. Se você ler no versículo 5, ó, Mateus 10, 5, assim, a esses 12 enviou Jesus, os 12 apóstolos, dando as seguintes instruções. Aí você começa dando várias instruções. Quando chega no versículo 24, olha o que o Senhor falou para eles, ó. Aí o Senhor me lembrou isso em oração. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre
e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, Beelzebul quer dizer Satanás. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, que é o dono da igreja, que é Cristo, quanto mais aos seus domésticos, aos que estão na casa, que somos nós. Estou falando assim para os discípulos, olha, se chamaram a mim de Satanás, por que não vão chamar vocês? Aí só falou comigo assim, desse jeitinho, que eu tava triste, só falou assim, peraí, você tá triste? Eu falei, tô, assim. Aí só falou assim, peraí, mas me chamaram de Satanás, por que não pode chamar, me chamaram do próprio Satanás, por que não pode chamar você de seguidor de Satanás? Por acaso você é melhor do que eu? Eu fui comigo desse jeito na minha oração, por acaso você é maior do que o mestre? Por acaso você é superior ao Senhor? Você é um servo, você não passa de um servo, você é superior ao seu Senhor? Aí eu fiquei feliz, irmão. Irmão, perante isso, depois você falou comigo, foi 3 minutos de tristeza. Depois de 3 minutos, eu falou essa palavra, meu coração jubilou de alegria. Aí o Senhor continua. 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. O Senhor vai revelar tudo. Calma. Nem oculto que não venha a ser conhecido. O Senhor nunca vai deixar as coisas ocultas. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Aí só falou assim, mas continua falando, Gustavo, à plena luz. Não deixe de falar. Não temam. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos erados. Continue proclamando a palavra de Deus. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar, preste atenção nesse versículo, irmão, porque esse versículo agora vai aparecer na igreja em Sardes. Tudo isso aqui tem a ver com a igreja de Sardes. Ó, presta atenção. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Vamos negar a palavra do Senhor e a verdade é negar o próprio Senhor. Por isso, temos falado, irmãos, não negocie a verdade. Não negocie a palavra do Senhor. Isso aqui, aí você vai fazer, mas irmão Gustavo, onde vai aparecer essa igreja em Sardes? Quer ver? Vamos lá, vamos voltar. Igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Lê lá. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mateus 10, voltando. O Senhor vai dizer que vai confessar o nome do vencedor diante do Pai e diante dos anjos. Mateus 10. Voltando lá, Mateus 10. Compara para você ver. Mateus 10. Ó, versículo 30. 22. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele, esse é o vencedor, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei, vou cortar o seu nome, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Corta o seu nome da vida. Vocês vão entender isso quando chegar lá no vencedor. Por isso, amados irmãos, por que eu estou dizendo isso, amados irmãos? Para dizer que a igreja em Sardes, voltando, e a igreja em Filadélfia foram as duas únicas igrejas que não tinham oposição interior nem Laodiceia, perdão, a igreja de Sardes e Laodiceia, desculpa. A igreja de Sardes e Laodiceia eram as duas únicas igrejas que não tinham oposição interior nem exterior. Oposição exterior porque nós estamos errados é outra coisa. Agora, oposição porque nós estamos seguindo o Senhor é bem diferente. Amados irmãos, por isso, irmãos, é tão importante termos vida, tá? Temos vida. Agora, voltando, vamos para a mensagem de hoje. Vai ser rápido, tá, irmãos? Versículo 2, Apocalipse 3, 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras perante meu Deus, do meu Deus. Quando o Senhor fala consolida, a palavra consolidar no grego é a mesma palavra para confirmar, para fortalecer, completar, terminar,
tá? É isso que quer dizer consolidar, torna firme, algo fortalecido, sólido, consolidar torna sólido, torna firme, completa, termina, vai até o final. É isso que querem dizer. Estou falando para a Igreja Insight assim, ó, vocês começaram bem, Igreja Insight. A reforma começou muito bem, com Lutero, com os irmãos, foi muito bom, mas pararam no tempo. Várias verdades foram restauradas, depois pararam. Aí você está falando assim, construído o resto, termina tudo que tem que terminar. O resto que está para morrer. O que está para morrer? As verdades todas da Bíblia estavam quase morrendo. Na época da igreja católica, a igreja medieval, até que o Senhor levantasse os homens de Deus da reforma, toda a palavra de Deus estava quase para morrer, ninguém tinha acesso mais na Bíblia. Mas Deus levanta então homens de Deus, vários, por sinal, não só na época de Lutero, depois de Lutero, no século XVII, século XVIII, século XIX. Deus levanta vários homens para ir restaurando as verdades que estavam para morrer, que as pessoas nem sabiam que existiam mais. Por exemplo, na época de Lutero, a verdade de que a salvação não é por obras, é pela fé, isso é a coisa mais básica da Bíblia. A coisa mais básica da Bíblia é que a salvação não é por obra, é por fé. Logo você já sabe disso. Outra coisa básica é o batismo. Todo mundo que crê tem que ser batizado, mas batizado é só aqueles que creem, não é criança. Isso é básico. Isso é o mais simples da Bíblia, é o beabá da palavra de Deus. Mas naquela época, antes de Deus levantar Lutero, isso aí ninguém tinha nem ideia dessas coisas. Tava para morrer essas verdades. Aí Deus levanta Lutero e vem lá e restaura. Tava para morrer, ele consolida essas coisas. Ele e outros, né? Só que pararam no tempo. E tem muitas outras verdades para serem consolidadas. Obras para serem acabadas. Não só verdades, né? Obras para serem acabadas. Tem a realidade de tudo isso. Por isso eu falo assim, ó. Estavam para morrer, vírgula. Por quê? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. As obras não estavam íntegras. Íntegras quer dizer completas. Íntegras quer dizer de integral, inteira, completa, finalizada. Elas estavam incompletas. Irmãos, Deus, presta atenção. Essa é uma frase que o Pember usa no livro dele. E é maravilhoso. Ele fala assim: Deus não olha só as coisas que não são feitas. Deus também olha as coisas é, que não são completadas. Deus não olha só as coisas que. Vou falar de outra maneira. Fala assim, Deus não olha só as coisas que são feitas. Deus também olha as coisas que não são feitas até o final. Deus está vendo, está querendo que nós completemos com encargo, com sentimento, tudo que Ele nos deu, irmãos. Ele está vendo isso, nós precisamos ser íntegros, e para sermos íntegros, nós temos que ter a realidade de tudo isso pelo Espírito. Agora, eu vou tentar explicar melhor para os irmãos. O que que é, vamos aplicar para a nossa vida hoje. O que que é consolida o resto que estava para morrer? Porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. O que que existe na prática para nós hoje? O que o Senhor quer. Todas as verdades da palavra de Deus que Ele tem nos mostrado, para mim e para você, possam ser consolidadas e não deixá-las morrer na nossa vida. Tudo que Deus tem nos mostrado, irmãos, as experiências, tudo Deus tem nos dado, as riquezas, Deus está falando assim, Gustavo, completa até o final. Não deixa morrer. As obras que eu te dei, que eu te coloquei para você andar nela, depois que você creu, Gustavo, complete-as. Vá até o final. Não para, não desista. Não pare no meio do caminho, não abandone. Complete tudo que eu tenho te mostrar na palavra de Deus, todas as verdades. Lute para que elas sejam reais na sua vida. Não seja só de nome, não, Gustavo. Seja real. Quando eu falo assim na minha palavra, Gustavo, seja a luz do mundo, Gustavo, então você tem que ser a luz do mundo de verdade. Não fica só no ensinamento sobre isso. Viva isso, completa isso. Eu sei, Gustavo, que você tem falhas. Eu sei que você é fraco, frágil e mortal. Eu sei que você não consegue fazer nada. Eu sei, mas você precisa confiar em mim, dependa de mim, viva no Espírito, porque se você viver no Espírito, você vai brilhar e você vai ser a realidade disso, você vai ser a luz do mundo mesmo. Se você me seguir, Gustavo, você vai ter a luz da vida, que é uma luz muito superior àquela luz do mundo, vai ser uma luz que vem da vida. Vá até o final.
Não deixe nenhuma das minhas palavras, Gustavo, cair por terra na sua vida. Complete a carreira que eu coloquei você para correr. Completa a carreira. Guarda a fé. Lute o bom combate. Vá até o final. Se você fizer isso, está consolidando, firmando tudo que eu te dei. Você não morreu no meio do caminho, não ficou morto no meio do caminho. É isso que quer dizer, entendeu, irmãos? Agora vamos ver, vou dar vários exemplos, irmãos, tá? Vou pegar primeiro um versículo muito chave. Essa palavra consolidar, no grego aqui, eu falei para vocês, é confirmar, manifestar firmemente. E essa palavra no grego também aparece igualzinho nesse versículo aqui, ó. Vamos ler. Olha que maravilha. Lucas, é a mesma palavra, ó. Lucas 9. Vamos ler agora. Leia comigo, irmãos. Lucas 9, versículo 51. Olha só que maravilha. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Por isso que eu falei, o vencedor da igreja sabe é aquele que é um com o Senhor, é igual ao Senhor. Ele caminha igual ao Senhor, ele vive com o Senhor, ele vive expressando o Senhor. Ó, Lucas 9:51 fala assim: E aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele que é o Senhor Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante. A palavra grega manifestou aqui é exatamente a mesma palavra lá de Apocalipse 3:2 que fala consolidar. É a mesma palavra, igualzinha. Podemos botar até a mesma palavra se quiser, para entender. Olha só, versículo 52, 51. E aconteceu que se completaram os dias que devia ser ele, o Senhor Jesus, assunto ao céu, consolidou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar no aldeia de samaritanos para preparar a pousada. Mas não receberam o Senhor Jesus. Por quê? Porque o aspecto dele, o semblante dele de consolidado, era de quem decisivamente, sem vacilar, de forma decisiva, ia para Jerusalém. Entendeu o significado de consolidar o que está para morrer? Irmão, decida firmemente viver o que o Senhor está nos mostrando. Até que o nosso semblante, mais do que nossas palavras, mostre para todo mundo que nós decidimos decisivamente fazer a vontade do Senhor. E ninguém vai nos demover disso. Somente nós mesmos podemos. Mostra no semblante. Vá até o final completo que Deus te entregou. Edifica a igreja. Lute para viver a palavra de Deus, custe o que custar, irmão, é uma luta, irmão. Ah, se vocês soubessem o quanto eu passo por luto nessa reunião aqui. Se vocês soubessem, vocês não têm a noção tanto que eu sou perseguido aqui. A perseguição interior e exterior, vocês não têm noção. Se vocês soubessem quantas milhares de vezes eu quase desisti, milhares de vezes decidi jogar tudo por terra. E o Senhor falava assim, consolida. Eu não quero achar a tua obra incompleta, não. Tem que ser íntegra. Vá até o final. Lute. Manifesta no teu semblante. Não precisa ter com as suas palavras, não. Mostra no teu rosto. Quer ver outro versículo? Vamos começar do Velho Testamento, rapidinho? Vamos só ler versículos aqui mais rápido. 1 Timóteo, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Olha, eu acho que já li esse versículo para os irmãos. Olha que versículo, irmão, Davi de Samuel. Isso aqui, irmão, não é palavra bonita aqui, não. Então vamos ler aqui, foi realidade. Teve um homem de Deus naquela terra chamado Samuel que viveu isso. E a Bíblia escreveu, anotou, testificou, registrou por toda a eternidade que naquela época, por mais que houvesse inimigos, perseguições, houve um homem, por mais que naquela época, todos os sacerdotes daquela época, Eli, o sacerdote estava tudo velho, estava tudo morto, Eli não estava nem para as coisas de Deus mais, nem conseguia ouvir Deus mais, os outros, ninguém estava nem mais, mas havia um homem chamado Samuel que viveu isso aqui. 1 Samuel 3,19. Todo mundo estava já desanimado com as coisas de Deus, até os sacerdotes, mas
1 Samuel 3,19 fala assim, quer ver? Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quem está falando de Samuel não é o próprio. Quem está falando isso de Samuel aqui não é o próprio Samuel, não, porque se ele falasse dele mesmo, não tinha valor nenhum. Quem está falando isso aqui é o próprio Senhor falando dele. Olha, eu tive um homem, uma criança que cresceu, e todas as palavras que eu disse para ele, nenhuma ele deixou cair por terra. Ele consolidou e completou tudo que eu entreguei para ele. Ele foi até o final. Ele não desistiu, ele lutou com toda a sua força e fé, e creu, e prosseguiu. Isso é Velho Testamento. Agora vamos para o Novo? Lucas 22. Agora vamos na ordem da Bíblia. Lucas 22. Lucas 22, 32. O Senhor falou assim para Pedro. Mas Jesus lhe disse, aliás, 31, perdão. 31. Lucas 22, 31. Simão, Simão. É Pedro, Pedro, né? Que é Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Só falando assim, vamos falar, só falando assim, Pedro, Satanás veio até mim e ele me pediu para deixar ele te peneirar. Satanás veio até mim e falou assim: ó, deixa eu peneirar Pedro, como se peneira o trigo. Eu, porém, 32, roguei por ti. Amém. Irmão, eu falei para os irmãos. Eu falei para os irmãos. Eu vou falar para vocês também. Eu falei para os irmãos na reunião aqui em casa. Houve um irmão na história da igreja, que viveu no século XIX, que ele era um alemão da Prússia, mas que cresceu e viveu em Bristol, na Inglaterra, cujo nome era George Miller. E George Miller foi um irmão que ele teve mais de 150 mil orações respondidas. Como é que ele contou tudo isso? Porque ele anotava. Irmão, tudo que ele falava, o Senhor cumpria. Naquela época, os outros irmãos, eles suplicavam para ele, George Miller, orar por eles. Já que ele tinha tanta oração respondida. E se eu vivesse na época dele, eu também ficaria muito tentado em pedir para ele, George Miller, ora por mim. E se eu soubesse que George Miller estivesse orando por mim, aí eu ficaria mais tranquilo. Mas, irmão, aqui, você está nos dizendo que não é o George Miller que orou por nós, não. É o próprio Senhor. Por mais que eu acho preciosíssimo George Miller, quem é ele diante do meu Senhor que ora por mim? Quem é qualquer homem? George Miller teve 150 mil, mas não teve todas, não. O Senhor tem todas as suas orações respondidas, todas. 32. Eu, porém, roguei e orei por você. Pois quando te converteres, fortalece teus irmãos. Fortalece aqui é a mesma palavra lá em Apocalipse. Consolida os teus irmãos. Quando você se converter, consolida os teus irmãos. Em outras palavras, consolidar os irmãos é sinal de conversão. Consolidar os irmãos é sinal de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nossa postura é: Senhor, eu me arrependo de ter vivido por mim mesmo. Eu me arrependo de ter preocupado só comigo. Eu me arrependo, Senhor, de tudo isso. Senhor, agora eu me converti. Eu quero agora consolidar as tuas obras até o final. Quais são as tuas obras? Edificação da igreja, fortalecer os meus irmãos. Edificar a igreja, irmão, edificar os irmãos é um sinal de conversão. Realmente eu me converti? Eu não estou falando de converter do pecado, do mundo, não. Não estou falando de salvação, nós já cremos. Mas será que nós estamos seguindo uma vez de conversão, convertido, arrependido? Eu disse assim, quando você se converter, consolida os teus irmãos. Vamos para outro versículo, Romanos. Isso é não ter obras
inacabadas. O Senhor falou assim para a igreja de Sardes: não achei as tuas obras íntegras na presença do meu Deus. Procurei, 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 as tuas obras estão inacabadas. Você parou no tempo, começou bem, começou vivo. O nome quem vive morreu. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, irmãos. Versículo 8. Paulo fala assim: olha que é fortalecer os irmãos, quer ver? Romanos, o senhor falou isso lá em Lucas, o senhor falou para Pedro. Aqui é o próprio Paulo falando que ele havia se convertido e que agora ele estava consolidando os irmãos. Isso é completar a obra. Quer ver? Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, primeiro de tudo, Paulo fala: dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, do Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Por que Paulo queria visitar os irmãos? Por que Paulo orava incessantemente para visitar os irmãos? Está com saudade? Para divertir? Vou visitar os irmãos e vamos divertir, irmão. Vamos, aí nós vamos passear, jogar conversa fora, contar piada. Vamos visitar os irmãos para ficar juntos, só para passar tempo juntos. E aí, irmão, como é que você tá? Ainda tá o trabalho, a família, os filhos. É para isso que pode visitar os irmãos? Irmão? Vamos ver para quê. 11. Porque muito desejo ver-vos. Para quê? A fim de repartir convosco algum dom espiritual. Para que repartir? Por que Paulo queria repartir? Porque quando ele repartia com os irmãos, ele estava fazendo o quê? Final do versículo. Para que sejais confirmados, que é a mesma palavra do grego para consolidado, firme, manifestado. Nós consolidamos o que Deus nos deu, não deixamos morrer quando nós pegamos os dons que nós temos. Dons é presente. A palavra dom no grego é dizer presente. Vem de Deus, não é glória a nós. Tudo que Deus nos deu e nós repartimos com os irmãos para que os irmãos sejam enriquecidos. Você luta pelos irmãos. Ah, mas o irmão não merece. Ah, mas não é uma questão de merecer. Você também não merece. O dom é presente. Você não mereceu, você ganhou, é dom, é presente. Você não pagou por ele, foi presente de Deus. Se hoje você tem alguma coisa, Deus foi o Senhor que te deu. O que que você tem que não foi Deus que te deu? Ah, mas eu sei compartilhar a palavra de Deus. Mas quem falou que isso é seu? Ah, Deus me deu a luz. E quem falou que essa luz é sua? Ah, Deus me deu o dom de servir com as crianças. E quem falou que isso é seu? Deus me deu o dom de cuidar do jovem. Quem falou que isso vem de você? Ah, Deus me deu o encargo de orar. Quem falou que esse encargo vem de você? Você acabou de falar, Deus que te deu. O que fazer com tudo isso? Reparta para os irmãos, infunda nos irmãos, invista nos irmãos. Isso que Deus te deu. Para quê? Para quê, irmão Gustavo? Para confirmar eles, para consolidar eles. Isso é a obra de Deus, consolida até o final, não deixa morrer. Para que sejais confirmados, que é a mesma palavra lá para consolidar de Apocalipse. 12. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, e ao recíproco, tá, irmãos? Nunca pense que o apóstolo Paulo tem mais para dar do que para mim, então Paulo não vai receber nada. Quando eu encontrar com Paulo, Paulo tem tanto mais crescimento espiritual que o Paulo só tem, eu vou só para beber, ganhar. Eu não tenho nada para dar para Paulo. Quem sou eu dar para Paulo alguma coisa? O Paulo vai me dar tanta coisa e eu vou só desfrutar. Não, isso não é bíblico. Paulo fala assim: para que em vossa companhia reciprocamente. Por mais que o irmão seja muito crescido espiritual, ele precisa receber de você também que Deus deu para você. Porque o que Deus deu para você, Deus não deu para ele. Por isso a igreja é uma comunhão. Comunhão quer dizer, é uma comum união. Você dá algo para os irmãos, vão dar algo para você. Né? Aí continua. Reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua. Mútua, vossa e minha. Paulo ainda fala assim, vossa e minha. Ele não fala assim, minha e vossa. Ele não coloca ele primeiro. Coloca os irmãos primeiro. A fé de vocês e a minha. Não a minha fé e a de vocês. Isso é completar, né?
Olha, olha a primeira Tessalonicenses que Paulo fala. Capítulo, capítulo 3, versículo 13. Paulo fala assim. Não, vamos ler o versículo 11. 1 Tessalonicenses 3:11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, nosso, não é meu, não é o nosso Deus, meu e seu, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, não é só meu Senhor, não, é nosso Senhor, seu e meu, dirija-nos o caminho até vós. Paulo queria ir de novo até os irmãos. Para quê, Paulo? Você quer ver os irmãos para matar a saudade? Não. E o Senhor vos faça crescer e aumentar. Crescer e aumentar quer dizer que está completando a obra, não está parando no tempo, não, está avançando, está crescendo espiritualmente, está completando, não está deixando morrer, está crescendo, está aumentando. O amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Tá vendo? Tudo, a igreja é uma questão de nós. É eu para você, você para mim, como também nós para convosco, vocês para. Bom, isso é maravilhoso. É uma troca de dom maravilhosa. Deus me deu para dar para você. Deus te deu para dar para mim. Isso é bom demais, irmão. Aí, 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado. Confirmado é consolidado. É a mesma palavra no grego, lá em Apocalipse 3, que eu falo para a igreja em Sardes. Consolida o que resta do que estava para morrer. Termina. Consolida. Não para, não, para que o coração seja consolidado, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus. Lembra que você falou lá em Sardes? Lembra que você falou em Sardes? Você falou assim, porque não. Eu vou ler o que você falou em Sardes lá. Apocalipse 3, no versículo 2. Você falou assim: porque não tenho achado íntegras, completas, consolidadas as tuas obras na presença do meu Deus. Olha o que Paulo fala aqui. 3:13, a fim de que seja o vosso coração consolidado, confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O contexto aqui Paulo falando assim, olha, consolida, confirma o coração de vocês na presença de Deus, porque o Senhor está voltando. E quando o Senhor voltar, vocês não vão ser culpados de nada. Vão estar isentos de culpa. Ele está voltando. Paulo está chamando a atenção dos irmãos Tessalonicenses, dizendo, consolida, porque o Senhor está voltando. E é a mesma coisa que o Senhor faz daqui a pouco em Sardes também, ó. Quer ver? Quando o Senhor fala assim, Sardes, Apocalipse 3:2, ser vigilante e consolida. Vigilante aqui, quando está mandando ser vigilante, não é vigilante em relação às coisas em geral, não. É vigilante em relação à volta do Senhor. Ele está voltando. Como é que você sabe que esse é em relação à volta do Senhor, irmão Gustavo? Como é que você sabe? Ó, é por causa do versículo 3, que é o próximo versículo. É muito claro. Ó, o 3. Do Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarde e arrepende, porquanto não vigiares. Ó, pode ser vigilante, no versículo 2. Vigiares, agora no 3. Virei como ladrão. O que é vir como ladrão? É a volta do Senhor. É a segunda volta dele, quando ele vai vir como ladrão. Eu expliquei isso para os irmãos. Virei como ladrão. E não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Então, é a mesma coisa que Paulo está falando aqui em Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado de santidade, gente culpa na frente do nosso Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Irmão, vamos confirmar, consolidar o que o Senhor nos deu, as obras que Ele nos deu, vamos completar, porque o Senhor está voltando. Não há tempo para se perder. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Olha lá, olha lá. 2:13. Acharam? 2 Tessalonicenses 2. Não, 2:13 não. É 2. É... Peraí, irmão. Não, eu vou pular, irmão, porque eu acho que eu anotei errado esse versículo, tá bom? Vamos pular isso aqui, porque eu acho que eu errei alguma. Será que é o 3? Deixa eu só ver a coisa aqui, irmão. É. Não. Perdão, irmão. Peraí, deixa eu. É isso mesmo. É 2 Tessalonicenses 2. Aqui eu tô bagunçando minha Bíblia entre o primeiro e segundo Tessalonicenses.
É 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. É isso mesmo, 13. Vamos ler. Segunda agora, segunda, tá? 2 Tessalonicenses 2, 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Amém. O Senhor nos ama tanto. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para que o Senhor, o Senhor nos escolheu para isso? Para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, o Senhor nos chamou mediante o Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por expressão, permaneceis firmes, consolida. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirmem. Confirme é consolidar. É a mesma palavra do grego Apocalipse 3. E vos consolide em toda boa obra e boa palavra. Você está falando assim, não deixa obras inacabadas. Consolida o que Deus te deu de encargo até o final, em obra e em palavra. Não só palavra de boca, para primeiro em obra. Em toda boa obra, não é má obra, e boa palavra. Tiago. Tiago, não, vamos para Colossenses. Volta um pouquinho. Colossenses, capítulo 4. Havia um irmão na igreja em Colossenses, na igreja em Colosso, os Colossenses, e ele estava vivo no começo, depois começou a morrer. Ele estava que nem a igreja de Sardes. Tinha um nome que vive, depois estava morto. Começou bem, começou, parou, deixou inacabado. Você, irmão e irmã, é um irmão das obras inacabadas? Como é que é? Tem muitos irmãos que são irmãos que leem o livro até a metade e param, né? Nós somos irmãos das obras inacabadas? Somos aqueles que têm um desejo inacabado pelas coisas? Será? Então vamos ler aqui, ó. Olha o que você falou para esse irmão aqui. Paulo fala para ele, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Também dizei a Arquipo, dois pontos. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor para o cumprires. Arquipo, cumpra o que Deus te deu. Atenta para isso, cumpra o ministério, não fica com obra inacabada, não. Vá até o final, Arquipo, seja atento, lute para cumprir o ministério que Deus te deu. Você foi fiel no começo, agora você está abandonando. No começo você pagou o preço, agora você abandona. Lute, lute, meu irmão, lute. Eu vou explicar, eu vou falar os versículos agora rápido, tá, irmãos? Por causa do tempo. Vou ler o versículo agora. Vamos ler aqui. Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, tem que ter paciente, né? E fortalecer. Fortalecer aqui, no grego, é a mesma palavra de Apocalipse 3. Consolida. E consolida o vosso coração. Não deixe seu coração, irmão. A questão para o Senhor não é só consolidar obras externas, não. O Senhor, na verdade, quer consolidar é o nosso coração. É consolidar. Não deixa o seu coração, não, irmão. Eu não posso deixar o meu coração inacabado diante de Deus, Senhor. Nós devemos orar, Senhor. Consolida meu coração. Vai até o final. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de findá-la. Senhor, vai até o final no meu coração. Ganha cada pedacinho dele. O que é ganhar meu coração, consolidar? É fazer eu te amar totalmente. Tipo, todas as partes do meu ser te amar. E fortalece o vosso coração. Por quê? Pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Por que isso é tão sério? Porque próximo da vinda do Senhor, o Senhor já nos disse, né, Mateus 24, que muitos terão seu amor esfriado. Muitos esfriarão o amor. Lembra? Mas Tiago fala: não deixe o almo esfriar. A vinda do Senhor está próxima. Consolida.
completa, fortalece o seu coração. Por fim, o último versículo para os irmãos, 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Versículo 6. Por esta razão, 2 Timóteo 1,6. Pois te admoesto que reavives, reacenda, faz queimar. Reaviva aqui no grego é soprar no fogo. Quando o fogo está quase apagando, quase morrendo, que nem a igreja está morta, quase morrendo, você vai lá e sopra um sopro. Aí aquela chama, a chama cresce novamente, né? Por essa razão, pois te admoesto que reavive, sopre a chama do dom de Deus. Estou falando assim, é porque no grego está assim, tá? Nossa Bíblia está assim, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Mas no grego é, por essa razão, pois assopre, faz viver de novo, reavivar, faz ficar vivo. Estava morrendo, reaviva o fogo, a chama do dom. O dom de Deus é o que o Senhor colocou em nós, Cristo. O dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Timóteo, Paulo falando para Timóteo, faz queimar, completa esse fogo aí, Timóteo. Consolida que está para morrer, vai até o final. Na presença de Deus que você vai conseguir isso. Aí ele fala, 7, porque Deus, olha que rico isso, irmão, presta atenção no 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe o que é isso? Vou explicar para vocês. Versículo 7, porque Deus não tem dado espírito, está falando de espírito. Então, quando ele fala espírito de covardia, não é qualquer espírito, é um espírito com característica, tem uma característica esse espírito, espírito de covardia. O que é covardia? Covardia é um problema da nossa vontade, não é? Quando você não tem vontade de fazer alguma coisa, você fica com covardia. Quando você faz o oposto à covardia, está com coragem, coragem vem da vontade, é quando você bota sua vontade para fazer. Eu vou fazer isso, eu tenho coragem. Então Deus não nos deu um espírito que faça com que a nossa vontade fique negativa. Não, o espírito que Deus colocou em nós faz a nossa vontade ser uma vontade de poder. Poder é da vontade, entendeu? Poder quer dizer vontade. Aí fala, o que mais que Deus nos deu? Um espírito de amor. Amor é emoção, faz parte das nossas emoções. Eu amo, eu não amo. E de moderação. Moderação é a mente. A nossa mente para pensar com cuidado. Opa, vou com moderação. O que quer dizer que Deus nos deu, então? Deus não deu o espírito de covardia. Então, que espírito Deus nos deu? Deus nos deu um espírito que Deus nos deu, colocou no nosso espírito, é um espírito que ele sai do nosso espírito e ele avança para as partes da nossa alma e toma toda a nossa alma. A nossa alma tem três partes. A alma do homem é constituída de mente, vontade e emoção. O Espírito de Deus está no nosso espírito, ele tem poder para entrar na nossa vontade e fazer essa vontade ser a vontade cheia de poder para fazer as coisas de Deus. Nossa vontade própria é de covardia. Ah, eu estou com medo, eu vou desistir. Mas o Espírito de Deus fala assim: não, o Espírito de Deus está no seu espírito. Se você botar fogo nesse espírito aí, ele vai tomar a sua mente, a sua vontade, quer dizer, vai tirar a covardia e vai dar poder para ela. E esse Espírito de Deus está no nosso espírito também tem o poder de alcançar a nossa emoção, que é o amor. Ah, eu estou sem amor pelo Senhor, estou desanimado a amar o Senhor. Mas o Espírito vem, no nosso espírito, avança para a nossa emoção e faz a nossa emoção estar encher de amor pelo Senhor. E também esse Espírito de Deus está no nosso espírito, tem capacidade de sair do nosso espírito e pegar a última parte da nossa alma, que é a mente, para nos dar moderação, pensar de maneira correta realmente pensar nas coisas de Deus de maneira correta, raciocinar, usar a razão, a moderação é usar a razão. Então, o que Paulo está falando para Timóteo, para Timóteo, em outras palavras, vou traduzir para os irmãos. Paulo fala para Timóteo, não deixa a sua alma incompleta. Porque se o Senhor voltar, Timóteo, e pegar você assim, você vai estar com obras inacabadas, não íntegras. Seu ser não está totalmente completo diante de Deus. Por isso, Timóteo, reaviva.
Não fica morto que nem Sardes, não. Reaviva a chama de Deus no seu espírito, porque o espírito de Deus no seu espírito é capaz de tomar a sua alma todinha, tomar a sua mente, dando moderação, tomar a sua emoção, dando amor, e tomar a sua vontade, dando poder. E se você tiver uma mente, uma vontade, emoção, uma alma inteira cheia do Espírito de Deus, você está íntegro na volta do Senhor. Quando ele voltar, ele vai te encontrar com o Espírito salvo, a alma salva, e você é um vencedor para reinar com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.